Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. É muito bom contar com a presença dos irmãos queridos para juntos reflexionarmos a respeito desses conteúdos sublimes trazidos por essa obra preciosa, cheia de informações, visando despertar o coração do homem para darmos uma melhor aplicação às nossas reencarnações. Essa obra, a vida no mundo espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas do nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, o verdadeiro carteiro do mundo espiritual, traz informações muito importantes, visando despertar nossas almas para nossas destinações na qualidade de filho de Deus. Somos Deus, dizia Jesus, para que possamos avançar ao máximo no nosso processo evolutivo, e a reencarnação é a possibilidade bendita de avançarmos, de nos matricularmos na escola da vida e tirarmos melhor proveito dessas lições que aqui aprendemos. Viemos aqui para aprender. São as provas da vida, tantos ensinos nos trazem. Estamos estudando a obra número 7 da coleção, chamada Entre a Terra e o Céu. E essa obra ela é muito interessante, porque elas mostram que nós, criaturas de Deus, que viemos nos matricular na Terra, na vida, essa Terra que é uma grande escola de almas, somos seres interdimensionais. O que significa ser interdimensional? Que as nossas ações elas interagem nos dois planos da vida, nas duas dimensões, tanto na Terra quanto no mundo espiritual, no céu. Seja uma ação nossa hoje, ela pode repercutir imediatamente aqui conosco, aqui na Terra, as nossas ações, boas ou más, mas ela repercute também no mundo espiritual, daqueles que nos amam, que nos tutelam, ou que não nos amam. Se eu faço mal a alguém, isso vai ter repercussão no presente ou no futuro. Desculpa. Saindo uma gripe, a garganta está meio ruim. Bom, mas também essas ações podem repercutir no hoje ou no futuro. No futuro. Esse futuro pode ser ainda nesta encarnação, ou pode ser na reencarnação vindoura. O fato que cometi muito grave, que não deu para ser, digamos assim, pacificado nesta. Deus, como é Pai misericordioso e bom, nos dá novas possibilidades com a reencarnação de nos repacificarmos. O desejo do Pai é que nós, na qualidade de filhos, possamos desatar os nós de nossas ações, buscar o perdão, para juntos trilharmos a busca da excelsitude, que é tudo que Deus deseja, né? Mas também é importante a gente entender, sim, e por isso que Jesus nos falava, se reconcilie com o seu adversário enquanto é tempo, ou seja, quanto antes nos repacificar, melhor. Porque às vezes pode acontecer a gente fazer um mal muito grave a alguém e a gente não buscar atender o conselho de Jesus, de nos repacificar, buscar o perdão agora, e essa criatura, um ou outro, ir para regiões equidistantes no mundo espiritual, e pode demorar até séculos para nós nos reencontrarmos de novo. E nos repacificarmos. E enquanto alimentamos ódio uns para os outros, assim que se dá os processos de obsessão, né? Então é importante isso. Mas também as dores que passamos hoje, as angústias, podem ser fruto de um problema que fizemos no passado. No passado. Aquilo não é possível se reconciliar agora, virá uma oportunidade vindoura. E as dores de hoje pode ser fruto do passado. Nada está desconectado, tudo está conectado. Então essa obra ela é muito importante para a gente entender isso, que todas as nossas ações, elas reverberam, elas repercutem hoje ou no futuro. Os problemas de hoje se frutam desse questão do passado. Esse é o grande objetivo da obra. Vimos também no capítulo 10 que André Luiz, na companhia do ministro Clarencio e de Hilário, e aí é uma peculiaridade muito interessante, um assunto tão importante que o ministro de nosso lar veio pessoalmente assistir uma família, uma coisa inédita, porque vamos imaginar assim, mais ou menos como imaginar que o ministro de um país fosse visitar alguém, uma família, ou assistir, né, diretamente. Algo muito interessante. Mostra como esse papel de dar de trazer lições de nossas ações do dia a dia, ela é importante. Então, Clarencio, quem se lembra, é aquele ministro lá de nosso lar que resgatou André Luiz de Umbral. É aquele mesmo. Né? Então, ele, os três, vendo aquela situação de conflito instalado na família de Amários, de Zenóbia, de Odila, de Evelina e de Júlio,
vendo aquela situação toda, resolvem visitar Júlio. E Júlio, quem é o menininho de 8 anos que desencarnou, morreu afogado. E eles queriam, para entender aquela teia, já que nós somos seres interdimensionais, e aquelas angústias daquela família, certamente não é fruto dessa encarnação que eles estão vivendo, não. É algo que vem lá de trás. Por isso eles queriam visitar. Júlio, como é que está Júlio, que morreu em tenra idade, afogado, né? Como é que ele está? E foram visitar o Lar da Bênção, onde esse menino estava internado. O Lar da Bênção é uma espécie de uma, como é que eu vou dizer assim? É uma escola primária no mundo espiritual. Por quê? Essa colônia espiritual tem duas finalidades, nos diz André Luiz. A primeira delas é recolher as crianças que desencarnam em eternidade. Essa é a primeira questão, com o objetivo de educar, de renovar e de fortalecer essas crianças para que a grande maioria delas volte de novo a reencarnar. Estão no seu processo, na sua jornada de aprendizado na busca da felicidade. Né? Mas também tem um outro papel esse lado da bênção, também de digamos assim, de retrabalhar o coração das senhoras que foram ou deveriam ter sido mães nas encarnações passadas e falharam de alguma forma. Então, o lado da bênção busca educar as crianças, acolher, educar e fortalecer para as jornadas vindouras, mas também as mães que falharam em encarnações passadas, que não tiveram a possibilidade de ser mãe ou que foram e falharam. Então, tem essas duas finalidades. Todos, nós mostramos lá em André Luiz, nos Mensageiros, todos que retornamos no mundo espiritual passamos por uma espécie de reciclagem, visando o nosso processo de acertar o neto errou no passado. Então, é interessante isso demais. Quando chega no mundo espiritual, e lembramos que quando André Luiz vai, mais o ministro Clarencio e Hilário, para o lado da benção, aproveita a oportunidade que eu visitar Júlio e levam duas mãezinhas em desdobramento, que mostra também esse viés, a importância de Deus agindo no homem pelo homem. Levam duas mãezinhas cujos filhos também desencarnaram. E Deus é um pai tão misericordioso e bom e sabe a ligação entre mãe e filho, que é sagrada, é um amor puro, maravilhoso, e sempre cria as possibilidades, desde que as mães estejam em condições, de visitar seus filhos, porque isso traz consolação para o coração das mães, e ao mesmo tempo traz um apoio espiritual e um apoio psicológico imenso às criancinhas que desencarnam, que estão no mundo espiritual, que precisam seguir sua jornada. A visita das mães tem um benefício imenso do ponto de vista espiritual. As mamães, na consolação, e também os filhos, que sentem-se protegidos, sentem-se visitados, sentem-se amados. Essa corrente de amor continua. Então, levou-se duas mãezinhas. Uma ele não nomina quem é o nome, mas a outra é Antonina. Antonina. E essa conversa é cheia de informações até lá ao lado da bênção, né? Diz que a dona Antonina é mãe de 4 crianças, no mundo agora na encarnação, que está se tratando, dos quais um menino, Marco, de 8 anos, desencanou, tuberculose, etc. Tem 3 filhos. E que o marido abandonou-a com as crianças pequenas, numa situação dramática, numa situação difícil de sobrevivência dela. Bom, essa é a história toda. Ao chegar no lar da bênção, constatado que o menino Júlio não está com as outras crianças no parque brincando, que é o momento de recepção das mamães, né? Até porque a mãezinha dele, que é Odila, desequilibrada, está perturbando a família, esquece até que tem um filho no mundo espiritual, que menor condição de visitar o filho, né? Isso é muito ruim para a mamãe, para ela, Odila, ao mesmo tempo para a criança, que não tem assistência da mãe. E essa criança estava, digamos que reclusa, entre aspas, que não tinha condições ainda de se estar junto com as outras crianças, em função do estado de profunda perturbação que ele está. Ele está no local que lá nessa casa, nesse lado da bênção, um grande parque, numa pequena casa para crianças do estado mais grave, dirigida pela irmã Blandina. E quem é Blandina? Blandina fora, na última encarnação, o espírito chamado Meimei, um espírito de grande envergadura, de uma certa grandeza espiritual, viveu contemporâneo a Francisco Cândido Xavier, lá em Minas Gerais, em Uberaba, né? E tem várias comunicações nas obras de Francisco Cândido Xavier, esse espírito importante, né? E ela quem dirige essa casa e é quem é a enfermeira que atende diretamente o menino Júlio, né? E ela conta a situação dela toda, né? Dela que ela é, está lá assistindo esse trabalho. Ela é também assistida por Dona Mariana, que é a vozinha dela na última encarnação, que a ajuda em suas tarefas, né? E no final do capítulo anterior, ela disse, olha, eu estou aqui e tal,
Aí porque foi perguntada por Hilário por que elas envolvem o trabalho com crianças tão difíceis. Olha, porque, infelizmente, eu tenho um grande débito com a infância. Ela não explica por quê, né? Mas que teria falhado em oportunidades passadas, estaria lá se redimindo, visando uma futura encarnação para se preparar para ser mamãe. Muito interessante, então, esses apontamentos. E aqui nós vamos começar esses dois capítulos, o 11 e o 12. No primeiro, muito interessante, porque nós vamos ver o trabalho de assistência espiritual no âmbito dos templos católicos. Muito interessante como é feito o trabalho, já que nos templos católicos não se admite a mediunidade, etc, etc. E no segundo capítulo, nós vamos ver o trabalho de assistência a Leonardo, aquele avôzinho de Antonina, para começar a se trabalhar, para ver a ligação dele com Antonina e com toda aquela história da família de Amaro. Muito interessante, traz alguns aspectos importantes sobre o perispírito, sobre a loucura, muito interessante. Muito bem, então começa assim o capítulo 11, chamado Novos Apontamentos. Então, Adélio diz, ó, Hilário, aderindo à renovação da palestra. Lembra que da última palestra, quando ele falou qual era a situação de Blandina, e Blandina ficou meio constrangida, aquela história toda, e aí deu um sinal imediatamente, Clarence, o ministro, para mudar essa conversa, que era a questão pessoal dela, e não queriam adentrar essa situação. Muito bem. Aderindo à ideia da renovação da palestra, mudar de assunto, indagou então a Blandina se ela era dirigente daquele parque, daquela colônia espiritual. Ele perguntou a ela: escuta, é você que dirige aqui, nessa colônia na qual nós estamos? Ela disse: não, meu filho, de jeito nenhum. Não tenho tamanho de crédito, não tenho essa importância que será me atribuindo de jeito nenhum. Só tenho várias tarefas. Aí daqui, ou seja, na casa onde ela dirige, aquela casa, onde tem algumas crianças, que ela é a responsabilidade, mas, e a Lures, dando claro que ela tem outras tarefas no mundo espiritual. Assim, ó, tenho tarefas variadas aqui e a Lures. E aí a gente entende por que tantas publicações da Lavra da Mediunidade Franciscana Xavier, como e-mail, mostra que ela é um espírito que efetivamente tem grandes tarefas no mundo espiritual. Várias obras que, com mensagens múltiplas de e-mail, mostra que é um espírito com uma certa grandeza espiritual, né? Entretanto, sou mera servidora, com humildade, dizendo, sou servidor, não sou dirigente de jeito nenhum, é só o nosso educandário. O que a educandário está falando? O Lar da Bênção é uma grande colônia, ela está dizendo, que atende cerca de 2.000 crianças, né? Mas sob os cuidados dela, meio de crianças em estado mais grave, tem 12, que ela responde diretamente sobre a situação de 12, dentre os quais o menino Júlio, né? Alice, olha, somos um grande conjunto de lares. Está falando do Lar da Bênção, ou seja, são várias casas que cuidam de situações de crianças em situações distintas. O dela, situações mais graves, no caso do menino Júlio. Mas são vários conjuntos de casas grandes, tem 2.000 crianças, né? Nos quais muitas almas, olha a informação dela, muitas almas femininas, portanto, mulheres como ela e Dona Mariana, que está lá, se reajustam. Ora, só precisa de reajustamento quem errou do passado. E quem de nós não errou do passado? Mas a função daquela colônia espiritual, além de cuidar da educação e da formação e da preparação das crianças para voltar a encarnar ou seguir sua jornada evolutiva, também é reciclar as senhoras para o papel da maternidade. Então, é claro aqui, ó, muitas almas femininas que se reajustam, que cometeram erro no passado, para a venerável missão da maternidade, ou seja, que erraram no passado, não estavam preparados, estão agora se reciclando para voltar na função de mãe. E conosco, multidão de meninos encontram abrigo que significa moradia, abrigo, local, para o desenvolvimento espiritual, evolução, fortalecimento, reciclagem, né? Que ele é necessário. Salientamos que quase todos o contingente de meninos que chega ao lar da bênção, está dizendo, se destina ao retorno, à reencarnação. Portanto, são espíritos que estão longe de ser espíritos evoluídos. Não, vai retornar na sua grande luta, na sua grande jornada, que todos nós estamos passando por essa situação. Né? Todos nós passamos por essa situação. Vamos retornar para continuar o nosso processo de aprendizado. Então, quase todos, você está dizendo quase todos, é porque um ou outro atingiu um patamar que vão seguir sua jornada. Ou seja, para outras áreas mais elevadas do mundo espiritual. Mas a quase todos estão nessa situação, o que é muito interessante para a gente entender. Né? Que se destinam à Terra para a reintegração no aprendizado que lhes compete. Ou seja, aí ela está dizendo claramente qual é a missão da colônia, qual é a missão do lar
da bênção. E aí, no capítulo passado, salvo engano, a gente discutiu, que foi perguntado por Hilário, salvo engano, escuta, mas por que esses meninos, quando desencarnam, ele não era adulto antes de encarnar, por que não volta a ter o perispírito, não volta a ter a mesma conformação do espírito adulto que eles eram antes? A pergunta foi feita, acho que foi respondido no capítulo 10. E eles, meu amigo, porque essa questão do espírito voltar a ter a mesma formação, a mesma fisionomia, ele é um processo. Só os espíritos mais evoluídos têm essa capacidade de retornar ao estado antes. Por quê? A reencarnação, como a desencarnação, é um processo. Modifica-se profundamente o perispírito. Na reencarnação, tem que colher o perispírito para entrar no útero da mãe. É um processo complicado. Esquecimento do passado. O processo de desencarne é um processo de novo. E se a criança o perispírito não deu tempo de desenvolver porque desencarnou na infância, isso é um processo. Só os espíritos mais evoluídos têm essa facilidade de voltar ao perispírito à conformação que tinha antes. A maioria não passa, não tem essa capacidade de retornar. Não, é um processo, é um trabalho que eles vão ter que se. Eles encarnam e voltam como criança do mundo espiritual, para quando é um processo de evolução, de desenvolvimento, da educação, da própria relembrança das questões do passado. É um processo. Ela explicou isso aqui, se não me engano, no capítulo passado. Certo? Muito bem. Aí, então, a pergunta é essa: se é necessário, tal, todos? Sim, tal. Aí Hilário, muito inquiridor, muito perguntador, e a central? E a direção? E a direção dessa colônia? Ela mora aqui? Perguntou ele. Mora aqui? Perguntou ele. Não. Aí Bruno disse, não mora aqui. O parque, ou seja, a colônia, é uma das variadas dependências de vasto estabelecimento de assistência e educação. Veja, são duas missões importantes. Assistência significa o quê? As crianças que desencarnam numa situação aflitiva vão ser assistidos, reequilibrados, certo? E educação, porque a criança, a gente não imagina isso, mas no mundo espiritual se trabalha muito a educação, muito. Se faz muitos cursos de reciclagem, de renovação. O processo de educação não se dá só na Terra, não. Não, muito pelo contrário, no mundo espiritual se estuda muito. Tem universidade, a gente vê isso. Quem leu o livro Memória de um Suicídio, viu que tem universidade do mundo espiritual. Tem curso de formação, curso na área médica, em várias áreas. Não falta é curso. Quem viu os mensageiros viu lá os cursos que são feitos no Ministério do Auxílio, no Ministério do Esclarecimento, vários, de reciclagem, de tudo quanto é tipo. Inclusive, disse lá, os médicos reciclam quando voltam, os engenheiros reciclam quando voltam, todos reciclam, visando o seu processo de evolução espiritual e profissional. É interessante. Os médios que erraram voltam de novo a trabalhar, a desempenhar funções no futuro. Então, no mundo espiritual, é uma grande escola, continua a sua jornada, né? Muito bem. Aí, só, o parque é apenas uma das várias dependências de assistência e educação, do qual somos hoje tutelados. É uma instituição imensa. E a instituição imensa pressupõe vários lugares nessa colônia. Então, lá da Benção é apenas, digamos assim, como é que eu vou dizer assim, uma cidade daquela grande colônia, que dá a entender. Um local daquela imensa colônia e a direção dessa colônia não está localizada no lado da Bênção, está em outro local, em outro departamento daquele local de aprendizagem e assistência, que é a missão de assistência e educação, que é a missão daquela colônia, né? No fundo, disse ela, Blandina, nossa casa é uma larga escola, uma escola grande, com várias aplicações do termo educar, dotados dos recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Quando ele fala nosso, pressupõe criança e pressupõe senhoras que estão lá, todas aprendendo, todas se reciclando, todas se instruindo, né? Os melhores processos de habilitação significa aprendizado. Habilitar significa aprender, para exercer. Por exemplo, a mãe está aprendendo, está se habilitando, que falharam, para voltar a desempenhar a função da maternidade. Da habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne, dos que vão reencarnar, e dos que seguirão mais tarde, olha a informação mais tarde, as regiões superiores. Por que mais tarde? Lembra que ela falou lá atrás que, na verdade, as crianças que desencarnam na esmagadora maioria só vão para lá quem está em condições, que não está em condições de retornar o seu estágio do perispírito como era antes. Então, você passar todo esse processo de aprendizado, e aqueles que não estão necessidade de aprender, de voltar da reencarnação imediata, vão para instâncias mais elevadas. São raros. A esmagadora maioria,
voltam a reencarnar de novo, e rápido, né? Mas possui aqui, perguntou Hilário, sempre perquiridor, curso primário de alfabetização? A pergunta dele. Lembremos que lá tem criança que desencarna em muito pequena idade, criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode. Alfabetização, primário, curso primário, é o que ela diz. Lá na escola, é de olha. Ah, como não? Falou ela. Precisamos movimentar todas as medidas de departamento espiritual ao nosso alcance. Ou seja, não se pode vir aqui alguém, uma criança, precisa evoluir espiritual, mas também no conhecimento convencional, não pode desprezar isso, não. O conhecimento é necessário. Né? Então, no mundo espiritual se discute, se debate muito, vários assuntos que visam melhorar a parte intelectual do espírito, mas também os conhecimentos da vida espiritual, que é muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Aí só, a cultura intelectual, diz ela, intelectual, pode não ser condição básica para a nossa felicidade. Não, o que ela quer dizer com isso? Eu posso ser alguém que tem uma intelectualidade fantástica e ser analfabeto espiritualmente falando. Nós estamos cansados de ver intelectuais dando coice no vento, literalmente. Analfabeto espiritualmente. Não, não é que isso não seja importante, o conhecimento, não. No entanto, é imperativo de engrandecimento da nossa alma. Ou seja, o conhecimento ele é importante. Não é que você só ser feliz se você for um intelectual, não se trata disso, mas ela é importante. Você pode encontrar alguém com uma bondade, mas não tem o conhecimento intelectual. E o espírito, quando mais evolui, ele precisa de duas coisas. Está dizendo isso. Quem não sabe ler, olha a informação interessante. Quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Ou seja, se você não sabe ler, como é que você pode tirar o conteúdo de um livro? Você não pode, você tem uma visão deturpada, você não sabe ler, você não consegue ter uma leitura de determinadas circunstâncias. Então, a leitura, o conhecimento, ela é muito importante, disse ela. Né? A evolução, quando dizendo ela, a competência, o aprimoramento e a sublimação, ou seja, a evolução espiritual, resulta do trabalho incessante, ou seja, ninguém atinge a sublimação ignorante do ponto de vista da intelectualidade. Ninguém, ou seja, você pode avançar numa área e não avançar na outra. Mas é muito importante que os espíritos que se sublimam tragam essa bagagem de conhecimento. Por quê? Porque o espírito, quanto mais se sublima, mais vai precisar do conhecimento para exercer suas funções. Como é que você pode imaginar um anjo, um espírito da grande envergadura espiritual, sem o conhecimento? Como é que ela pode desenvolver tarefas importantes? Então, o conhecimento é um processo de elevação em todas as áreas. Né? Aí, nós que somos imperfeitos, evoluímos em algumas coisas e somos atrasados em outras, mas quem se sublima, quem chega em um patamar de evolução, de grandeza, tem que ter um conhecimento linear de tudo e vai avançando em todas as áreas. Né? É isso que quer dizer. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, o crescimento espiritual, o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. O que significa isso, gente? O que significa essa resposta? Ou seja, quanto mais alguém tem para dar, mais será exigido. Quanto mais tem uma frase conhecida de todos, é mais exigido quem mais é dado, não é isso? Então, se alguém conseguiu avançar no conhecimento, na evolução espiritual, claro que essa criatura será lhe dado muito mais responsabilidade, senão não teria sentido. Seria pouco aproveitar alguém que tem uma bagagem grande de intelectual e de grandeza espiritual. É óbvio que essa criatura será mais dada. Então, olha, está explicando isso aqui. Quanto mais é dado, resultado do trabalho incessante. Claro que ele vai desempenhar muito mais tarefa, porque para poder dar o retorno. E outra coisa, o espírito, quanto mais se sublima, mais a felicidade dele está no servir. No servir. A alegria e a alimentação dos espíritos mais nobres é servir. Não sei se alguém está lembrado lá do ministro, do governador do nosso lar, que é governador há mais de 100 anos, está lá no livro Nosso Lar, que ele não tira férias nunca, porque o prazer dele é servir. Ele se alimenta do bem que faz. Olha aí. Quanto mais, assim, ele explicou aqui, a inércia, ou seja, quem nada faz, o ócio, opera a coagulação das nossas forças mentais. Ou seja, quem nada faz, quem nada faz. Coagulação significa o quê? Coagulação significa aquelas forças se congelam, ficam coaguladas. Aquelas energias da preguiça, elas condensam-se, não sai do canto, seu espírito fica lá preso. Né? Então, a inércia opera a coagulação das forças mentais no plano mais baixo da vida. Por isso a importância do trabalho, ele desenvolve, evolui, você dilui essas energias sublimes, isso tem efeito imediato no próprio espírito, no próprio corpo, na própria contextura do perispírito. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Né?
Aí diz aqui, olha, o serviço é a nossa bênção. O serviço, eu botei aqui, é um remédio da alma. Quem coloca-se a serviço do bem, a serviço do trabalho, da missão, você. Por quê? Na hora que você coloca a serviço do bem, você começa a sentir o prazer de ser útil. Você adquire conhecimentos, você recepciona, você dá, recebe. É um processo de engrandecimento muito grande dessa troca de informações. Você dinamiza, se você serve, você agrega simpatias, etc, etc, etc. Né? Nesse instante, com referência tão importante ao trabalho, disse André Luiz, voltamos para Mariana. Quem é Mariana? Mariana é a vozinha de Brandina, que estava lá, escutando a conversa, né? Que se mantinha silenciosa ao lado. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? Perguntou, ou pensou. Será que ela está ligada à missão, por exemplo, de Blandina? A pergunta que Hilário desfechou, ela respondeu com muita clareza. Ela, Mariana. Quanto a mim, coopero com a minha neta, que é Blandina, né? Na casa, no trabalho. Nos serviços que lhes são conferidos aqui. Ou seja, ela ajuda no trabalho com as crianças que chegam lá numa situação que precisa de assistência, como é o caso do menino Júlio, que ela se dedica como se fosse uma mãe daquela criança. Minha neta, né? Entretanto, ela diz: olha, a minha tarefa pessoal, ela ajuda, mas a tarefa pessoal dela é mais importante, disse ela, se verifica no templo católico. Olha que informação interessante. Ela assiste o templo católico nos enganados, ela vai assistir lá nas missas, etc, etc. A que me vinculei profundamente quando da minha última encarnação, ou seja, ela era católica, claramente, que frequentava a igreja, tem muitos amigos lá naquela igreja, e ela continua, desencarnou, mas continua frequentando lá, no caso de assistência espiritual. Aquela pergunta excitou a curiosidade de Sandra Luiz. A alusão a templo católico denunciava a filiação sectária. O que significa isso? Uma filiação distinta daquela de Landina? Tinha pensamentos, sentimentos religiosos distintos? Seria mais ou menos essa pergunta, né? Mariana emudeceram, mas quando Blendina confiaram preciosos extravasamentos de suas emoções, estariam ali espiritualmente divorciadas uma da outra, porque tem pensamentos e sentimentos diferentes, correntes de pensamento diferentes? A pergunta é essa. E então ela disse: não, meu filho, ela, da dona Mariana, com halo de simpatia das mulheres admiráveis, nobres, né? Quanto ao São Lavadoreiro, sorriu e disse: não, não estranhe, disse ela, não estranhe. Vocês não estranhem pelo fato de ter eu uma formação diferente da de Blandina, religiosa. Não. Partilho com Blandina do estudo das leis divinas, que todas as religiões, em princípio, trabalham a mesma questão. Para renovar-me em espírito, ela, mostrando que eu também estou nessa fase evolutiva. Por isso que ela está lá também, para se renovar, para se transformar. Com vista ao grande futuro. Ou seja, a jornada evolutiva dela, que vai reencarnar muitas vezes como Blandina também. Ela quer dizer isso, né? Mas o amor que ainda trago pelos velhos companheiros de luta humana, que ela fora católica, constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei. Ela era ligada profundamente àquelas criaturas e não se desligou. Amizades, etc., amor mesmo por aquele ambiente, etc., etc., disse ela, né? Aliás, disse Clarencio, sensato. O auxílio divino é como um sol. Ele, apaziguador, não, meu filho, o auxílio divino, qualquer lugar que se vai, é sempre muito bem-vindo, como um sol, disse ele, né? Irradiando-se para todos. Todos que trabalham no campo do bem é importante. Como dizia lá atrás Telésforo, todas as religiões são caminhos para Deus, são importantes, etc, 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 né? Está no livro Mensageiro diz isso, né? São caminhos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai, disse o ministro, celestial, recebe o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção. E nós vimos isso lá, não lembra? No primeiro capítulo desse livro, a capacidade de recepção, nós somos como um transmissor de energia, recebemos conforme a capacidade espiritual que cada um tem de recepcionar aquela energia sublime que desce dos resplandecentes do coração do Pai, desce a fluxo, como diz lá Clarencio, no primeiro capítulo, desce, sobe da resplandecência das presenças celestiais até regiões abissais de dor, regiões de sofrimento, e sobe, cada um recebe conforme o seu estágio evolutivo. É como um transmissor de energia, a mesma coisa, né? Segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos
Hilário perguntou, como sempre perguntando, mas como se dá o processo de auxílio às igrejas? Como é que pergunta é essa? Como é que é feito o trabalho de assistência espiritual às criaturas que frequentam a missa, que vão no dia a dia na igreja? Essa é a pergunta. Com o impedimento de nossas comunicações diretas, ou seja, não há processo mediúnico direto, não há na igreja, a igreja não admite sequer mediunidade. Mas como é que é feito isso? Porque nas casas espíritas é fácil, né? Há a manifestação do espírito, há a comunicação espiritual, são as cartas consoladoras, é a aplicação de passe. Mas como é que se dá, então, o trabalho do outro lado, do lado de lá, na igreja, do lado espiritual? Pergunta é essa, muito interessante, né? Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Como é que é feito o trabalho espiritual de assistência a ele? Essa é a pergunta. Né? Mariana, então, explicou: olha, o culto da oração, a prece, a oração, é o meio mais seguro de nossa influência. Cria-se uma ambiência. Na hora que a criatura abre o coração para Deus, rogando a Deus, intercessão e a bênção, é hora da espiritualidade amiga chegar e assistir. Dar um conselho, aplicar uma energia, curadora, etc, 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 fazendo isso. A influência é muito importante na hora da oração, da prece. A mente que se coloca em prece restabelece um fio de intercâmbio natural conosco, ou seja, a prece é uma conexão nossa para com o Criador. Né? Se ela é feita com fé e etc., cria-se. E é a hora dos emissários de Deus, Deus assiste o homem pelo homem, aí sim, adentrar e assistir em nome do Pai. Aquela criatura está lá precisando de assistência. Mas não se der, aí pergunta, mas não de maneira ostensiva, claro que não há processo de mediunidade, o espírito não se manifesta diretamente. A pergunta é essa. Alegou o nosso companheiro. Maria disse, assim, mas é pelo pensamento, meu filho, disse ela. A intuição, olha, a intuição nós sabemos que é uma forma de mediunidade. Todos nós recebemos a intuição. Diz Kardec, todos nós somos médios. Recebemos o tempo todo e emanamos pensamento. E esse pensamento, com quem temos sintonia, chama-se intuição. O tempo todo a gente está recebendo essa energia, esse pensamento que emanamos e que recebemos daqueles com os quais nós temos sintonia. Né? A intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor da qualidade nobre da criatura, ou seja, quanto mais elevado é o estágio elevado do espírito que pede, através da prece, disse ela, mais ampla é a zona lúcida que se serve para registrar o nosso corpo espiritual. Ou seja, as criaturas mais elevadas espiritualmente, que têm a capacidade de recepção, que diz muito bem lá o perispírito, é aquele do transmissor, né? Tem a capacidade que cria uma condição, uma prece mais pura, e o coração cria sintonia mais elevada com as entidades venerandas, tem muito mais capacidade de recepcionar o socorro que eles estão solicitando. Se você vai lá fazer uma prece, se você está em desarmonia, desequilíbrio, pensando em muitas coisas, claro que você não vai criar sintonia. Porque é só quando da boca para fora e não tem sentimento, também não vai criar sintonia, né? Aí ela começa a entrar numa área muito interessante aqui da funcionalidade das igrejas disso. O culto público, seja as missas e etc., um monte de gente, é indiscutivelmente qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, aquelas verdadeiras festas com banda, com música, aquelas confusões todas, e etc., um monte de movimentação, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Você não cria uma concentração, que o importante mesmo é a prece, é criar a conectividade, é ter sentimento, fervor na prece. Né? E você dispersa, não há muita possibilidade dessa conexão acontecer. Né? Aí, os interesses rasteiros, se você vai lá simplesmente para ir na igreja, mas não leva, não tem fé, vai só lá para ver as pessoas, para fazer negócio, bater papo, conversar, né? Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólidos entraves ao auxílio celeste. E quem está lembrado, nós conversamos isso no capítulo 9 de Libertação. Quem não lembra, vão lá ver. Quando Margarida foi levada à igreja para se tratar, e foi aquela curriola de espíritos obsessores com ela, tá lembrado? Ali foi analisado muito bem lá por Gúbio, várias situações de pessoas chegavam, tentavam fazer oração, e as entidades infelizes perturbavam. Está lá, essas informações todas, certo? Então, olha, os interesses rasteiros conduzidos da igreja constituem sólido entrave para o auxílio celestial. Aquele que não tinha uma fé muito verdadeira, até tentava fazer oração, mas as entidades infelizes iam lá, que não desejam que eles se esclareciam. Está lá dentro lá, muito claramente, né? Quem quiser é só dar uma olhada no capítulo 9 da Libertação, está lá essa informação. E a preocupação de riqueza e pompa, ou seja, se as igrejas têm preocupação em ostentar riqueza,
cheio de ouro, aquelas coisas todas, alguém que vai lá com as roupas para mostrar que é importante, para mostrar que tem dinheiro, essas coisas todas. Preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio, também os padres, muitas das vezes, gostam muito de primar por isso, né? Alguns, inclusive, é absurdo, mas alguns têm cadeiras cativas para algumas figuras importantes da sociedade, só ele pode visitar daquelas, só ele pode sentar naquelas cadeiras, ser mais afeiçoada por dinheiro, por exemplo, nos ofícios, e utiliza, por vezes, disse ela, os nossos melhores esforços. Porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, a preocupação só com os enfeites, não preocupado com a fé verdadeira, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. É isso que diz lá o capítulo 9 da Libertação. Se vocês estão lembrados, então volte lá e dê uma lida que vale a pena. Por quê? Porque cria uma sintonia com aquele ambiente. Tudo ali é disperso. Todo mundo chega, fica fofocando, conversando, com o vestido da outra lado de lado, que tem uma joia mais bonita que a outra, isso é mais o quê? E um monte de enfeite. O objetivo do tempo religioso não é esse, gente. É você encontrar apoio religioso, encontrar bálsamo ao seu espírito. É isso. Jesus não estava preocupado com o templo. Jesus pregava na natureza. Jesus queria tocar a alma humana. E a finalidade dos templos religiosos é tocar a alma humana, e não a exterioridade. É isso que ela está dizendo, né? Ainda assim, disse ela, superando os obstáculos, disse ela, é sempre, Mariana dizendo, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Durante a missa, disse ela, por exemplo, perguntou Hilário, é viável o seu trabalho de cooperação? É viável o seu trabalho de cooperação? Perguntou ele. A missa, que tem muita gente, etc. Disse ela. Mariana fixou, disse ele com humor, e disse, olha, somos grandes falanges de aprendizes, disse ela. Nós, espíritos, e eles também, da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis que nos mostre o quadro da luta, visto lá na igreja, disperso, a nossa obrigação é servir sempre. A gente tenta, nem sempre consegue, disse ela. A gente vai para ajudar. Todos estão lá. Mas muitos não têm sintonia. Só é possível, lá em Libertação falei, só é possível ajudar alguém quando cria essa conexão com a espiritualidade amiga. Se o cara está pensando em outras coisas, vai criar essa ligação, essa sintonia, vai ser possível ajuda. Mas ela chama para servir, diz ela, né? Nem sempre consegue. Quando a missa, aí ela vai explicar, quando a missa obedece à convenção social, ou seja, estão lá só para fazer mise-en-scène, para fazer papéis e não da fé verdadeira, né? Funciona como exibição da vaidade do poder, misa feita para comemorar pompas da sociedade, figurões importantes. A nossa colaboração resulta inevitavelmente nula, se não tem efeito nenhum. Se a gente vai para a igreja para falar de exterioridade, para a importância social, nada disso vai dar efeito, disse ela. Quem teríamos de fazer? Que teríamos a fazer, nós, espíritos, num ato bajulatório, em que os devotos da fortuna material e da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas. Se você vai lá homenagear a figura só pelo cargo que ele tem, mas que não tem não é um benfeitor da coletividade, é um escárnio, disse ela, né? A missa solene, disse ela, solenes de consagração a políticos astuciosos e magnatos do ouro, que em verdade são reais sacrilégios, ou seja, um ato profano, desrespeitoso, em nome do Cristo, já está dizendo. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem nas algumas religiões. Vai lá para se fazer ato político, até pedir voto, ou até campanha eleitoral dentro de instituições religiosas se faz, infelizmente, né? Ou lá para fazer homenagem, porque a figura é importante na sociedade, é um empresário. Ninguém está preocupado com espiritualizar ou pedir a Deus bênçãos, etc. Né? Por outro lado, isso era a missa de almas que constitui escárnio à dor que foram recolhidas, a dor dos que foram recolhidos para a morte. Você faz uma missa em homenagem a alguém que morreu, mas você não está preocupado em endereçar efetivamente orações e prece e conforto a quem morreu, está dizendo isso. Quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos dos que morreram, né, que por vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, né, árvores que se mostram para pilharem os despojos, os bens, né, na corrida a testamentos e a cartórios. Essas missas fortemente adubadas por dinheiro, que se paga muito para fazer, estão para eles quem? Para os mortos, tão frias essas missas, nenhum proveito, como os túmulos,
em que se lhes asilou a carne desfigurada. Ele está mostrando alguns tipos de solenidades religiosas e missas que não tem nenhum valor. Se a pessoa mandar fazer a missa só para fazer mise-en-scène, para dar uma resposta à sociedade, a fulano morreu, mandar fazer a missa e tal, mas não está dando sentimento nenhum de amor por aquele que morreu, está preocupado só em partilhar os bens, isso infelizmente não tem valor nenhum, né? Quando ela dizendo. Mas se o ato religioso é simples, ou seja, se o objetivo é nobre, é de consolação, é de efetivamente mandar conforto à entidade, ao entidade que desencarnou, se é amor de verdade, né? Partilhando por mentes e corações sinceros, inclinado à caridade evangélica e centralizado na luz da oração, cria a conexão, tem que haver uma prece com fervor, né? Com os melhores sentimentos que possui, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessam na direção daquele a quem foi endereçado, do morto, por exemplo, né? Ou de alguém que está doente, ou algo nessa natureza. Uma missa pedindo a Deus ajuda para um povo que está sofrendo, ou uma criatura que desencarnou, ou que está doente, ele tem valor, né? Está dizendo, né? Frequentemente, as missas humildes, realizadas nos primeiros cânticos da manhã, e esse é um detalhe interessante que ela nos traz, são mais favoráveis ao nosso concurso. Por quê? Porque a criatura, quando dorme, acorda mais calma, mais tranquila. É diferente daquela criatura que chega no final do dia, cheia das angústias do dia, dos problemas, das confusões, etc. A mente chega mais perturbada. Então, as missas feitas logo de manhã cedo, sua corda está tranquila, equilibrada, tem mais possibilidade de ter uma conexão maior, mais tranquilidade e equilíbrio para manter, digamos, uma conexão com a espiritualidade amiga. Está dizendo isso, né? Achei muito interessante essa observação. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam por nós o amparo necessário, feito pela manhã, como expliquei. Hilário pensou alguns instantes, agora ele pergunta, continua a pergunta, mas possui as igrejas a questão do patrocínio? O que quer dizer isso? Algumas religiões, alguns templos religiosos, algumas igrejas têm um patrocínio dedicado a São Camilo Leles, a santo tal, santo B. Como é que é isso? Ele perguntou. Como é que é feito isso? Imaginemos que determinado templo, determinada igreja, foi erguida em memória de Geraldo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu, que é patrono de várias questões importantes, foi uma figura muito importante na Europa. A pergunta que ele está dizendo, quando a gente cria um templo ou uma casa espírita também e dá um nome a um patrono, há uma obrigatoriedade desse patrono de assistir, como se tem uma casa espírita que denomina um espírito nobre como sendo o patrono ou daquela casa, o doutor Bezerra de Menezes ou qualquer um outro. Pergunta é essa, que vale tanto um quanto para o outro aqui, né? Certamente não se trata, disse ela, Mariana, de obrigação escravizante. Ele está ali só assistindo, só. Imagine se fosse assim, doutor Bezerra de Menezes é o guia espiritual de várias milhares de casas espíritas pelo mundo afora. Mas se ficar só naquele local, não, ele tem uma gama imensa de entidades espirituais que trabalham para ele, que assistem, né? Escravizante, escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome. Certamente não. Não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele, do espírito homenageado, que tem, não é homenageado, só homenagem, que se pede ajuda dele, certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Sim, tem, né? Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho no bem, disse ela, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. O que significa isso, gente? Que toda a ação que se faz em favor do bem recebe a assistência dos emissários de Deus, porque Deus assiste o homem pelo homem, disse André Luiz lá atrás. Né? Todo trabalho, toda prece, ela tem repercussão. Já disse isso Luiz Clarence no capítulo 1 desse livro. Né? No entanto, disse ele, perguntou de novo, perguntou Hilário de novo. Se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível. Não, esse é a Mariana que diz. Se o servo do Senhor está ligado à obra por fazer aquela instituição, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos, para assistir, dar tudo o que for possível para que a casa e os que lá frequentam recebam toda a assistência dele. Aí perguntou ele, achei muito interessante, Hilário, mas se dá hipótese de algum santuário surgir, dedicado a um suposto herói
da virtude, que não tem virtude coisa nenhuma, mas alguém, por um interesse ou qualquer, deu o nome da igreja a um figurão, dizendo que ele é santo, mas, na verdade, não é. Ou seja, não é um espírito de emérito, é um santo de Paú, como diz no popular, né? Figuremos na Terra, um exemplo, sendo na Terra, sendo conduzido ao altar por imposição de alguma autoridade, porque é uma figura importante na sociedade, era alguém que tinha relevância, de repente leva o homem a uma condição que ele não tem de espiritualidade, sem mérito, bastante, à frente do Senhor. Você não tem trabalhos, como é que de repente você pode nomear aquela criatura como patrono de uma igreja ou de uma instituição espírita, serve qualquer um? A resposta dela foi maravilhosa. Os crentes encarnados atribuem o poder de que não consegue dispor? Ou seja, é possível receber assistência de alguém que não tem o mérito para dar? E a resposta é muito simples: ninguém pode dar o que não tem, não é não? Não pode dar o que não tem, né? Em que situação estaria o templo que ele fosse consagrado? Mariana registrou a pergunta, cortesmente, e ele explicou. Olha, numa contingência dessa, mensageiro de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição. É a mesma ideia no capítulo 1 da prece refratada, né? A menina Evelina fez uma prece à mãe, a Odila, pedindo a favor dela assistência para desarmonia dentro de casa, mas só que a desarmonia era causada por ela, e essa prece foi refratada, chegou em nosso lar. Ou seja, toda prece feita chega a quem. Ela não se perde, chega a quem pode ajudar. É o mesmo caso aqui. Então, se você coloca alguém, um patrão de uma igreja, de uma casa espírita, que não tem condição de ajudar por uma questão ou outra, chega às instâncias superiores, a quem possa ajudar, e ajuda vem. É isso que está se dizendo. Né? Responsabilizando pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidade de cada um. Ou seja, ninguém deixa de ser assistido, nenhum filho deixa de ser assistido, se você faz um pedido aos benfeitores espirituais, mesmo que esse benfeitor suposto não tenha mérito. A pergunta continua. E o tipo de assistência, como é que se dá isso? A pergunta que ele faz, né, Hilário? É de renovação espiritual? Significa renovação espiritual, gente? É de assistência aos desencarnados? Para se fortalecer, alguém que está perturbado, essa assistência chega a quem está pedindo assistência, para assistência a alguém que desencarnou numa situação difícil? Ou de mero socorro a crentes encarnados? Pergunta essa. O trabalho que é feito nas casas, nas igrejas católicas, se presta a um ou outro, ou só a um ou outro? Pergunta essa. Não está limitado à esfera da experiência física, disse ela. Não, também chega esse trabalho aos desencarnados, sim. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, desdobrados, na hora do sono, por exemplo, recorre aos altares, implorando esclarecimento, disse ele. Outros depois da morte, os menos desencarnados também, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. Significa isso? Alguns espíritos que dizem que são santos se perdem, sim. Aqui é devoto de Santo Antônio, de São João de Aquino, São Tomás de Aquino, São Pedro, etc. Se pede ajuda a esses espíritos que vêm também, né? Então, essa assistência chega também, sem nenhum problema, tanto encarnado quanto desencarnado. É preciso corrigir aqui ela disse, é preciso corrigir aqui os encarnados, que se pode ajudar para corrigir, para que, na verdade, ele consiga se fortalecer para a sua jornada reencarnatória, disse ela, e ajudar além, os que desencarnaram também, sim, a assistência é feita também. Agora, podemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada, encarnado, depois é imprescindível harmonizar as circunstâncias em favor deste ou daquele necessitado. Ou seja, a assistência virá. Sempre que se pede com pureza, com pureza da alma, cria essa conexão com alta, a assistência vem. A maioria das pessoas aceita a religião. Aí é uma crítica que ela faz muito interessante. A todas as religiões. Todas. Né? A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Ou seja, o problema não é a religião que se pratica. A culpa não é da religião. Mas se você, na verdade, acha que está salvo, como diz alguns, o fato de frequentar determinada religião, isso é uma bobagem, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, você tem que vivenciar. Dizia o apóstolo, não era Paulo, não, era que a fé sem obra é morta.
Você tem que colocar essa fé em movimento. Mas deixa eu dizer que faz parte da religião e tal. Você não pratica, não vivencia as informações. O erro não são das religiões, sabe? São nossos, de lá no Evangelho. O erro não são das religiões, são nós criaturas. Não é só fazer que sou da determinada religião, não faz a pessoa melhor ou pior, não. Não importa que religião você faça, o importante que você tem, o importante são seus atos. Você vivencia os ensinos que forem encaminhados pela espiritualidade maior, porque todas as religiões são santas em si na sua missão. Você não vivencia, é outra história. Né? Daí nasce o terrível aumento das aflições, disse ela. Das aflições e dos enigmas. Porque você se acha que está resolvido o problema pelo fato de você frequentar determinada igreja, ou centro espírita, ou templo evangélico, e acha resolvido o problema? Não. Isso é um enigma. Se você não se renova, não se transforma, vai chegar no mundo espiritual, você vai ser aquela criatura achando que vai estar no céu e não vai. Você vai colher o que plantou. Não é o fato de você frequentar uma religião que se torna uma pessoa melhor ou pior. A gente transforma-se em anjo pelo fato de morrer ou de frequentar a religião A, B ou C. A lógica de Mariana estava nos encantava, mas Hilário, porém, prosseguiu indagando. Né? Mas, apesar de convincente, de consciente da verdade, disse ele, ele perguntando a ela, a Mariana, mas apesar de consciente da verdade, da separação do veículo físico, nos impõe, acredita, irmão, ou seja, a senhora sabe, a senhora é católica, mas a senhora sabe que o espírito e carne são duas coisas diferentes, que o espírito é eterno, que vai reencarnar, a senhora sabe, a senhora é católica, mas sabe dessa informação no mundo espiritual. Pergunta nesse sentido, né? Acredita, irmã, que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? É a pergunta dele. Já que a senhora sabe que as consequências são. Agora, você está desencarnado, sabe disso. Que a reencarnação, a lei do progresso, a lei da ação e da reação, tudo é fato. Que não existe céu, existe inferno. São dogmas isso, né? Pergunta ela, é isso. Ela sorriu com tristeza e redarguiu, reconhecendo as dificuldades das religiões dogmáticas, né? Meu amigo, entre cooperar e aprovar a sensível diferença. Não é o fato de eu cooperar que eu concorde com os dogmas da Igreja Católica e outras explicações. Não, não. Eu sei que há grande dificuldade de se modernizar muito, e grandes equívocos que dificultam muito o trabalho e a espiritualização das criaturas, pensando da forma dogmática. Isso dificulta muito, porque as pessoas chegam, têm uma ideia, chegam no mundo espiritual, chega lá e encontra outra. Está dizendo isso em outras palavras, né? Disse ela. A sociedade ajuda a criança. Olha que ela disse, achei interessante essa frase dela. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se, ou seja, as pessoas precisam ter maturidade, pode pensar como criança. Algumas questões não se acredita em tudo que se escuta. Você está dizendo? Tu ajuda a criança, mas não se infantiliza, né? A gente ajuda, mas não vai concordar com tudo que está lá na igreja, sabe que não são verdades. Em outras palavras, a ideia de céu e de inferno é a ideia de um Deus punitivo, que condena eternamente alguém ao fogo do inferno, ou que manda as pessoas para um céu que só tem benesses, que não tem obrigação nenhuma dos espíritos chegarem ao céu, como se Deus não precisasse da ajuda dessas criaturas que se chegaram à santificação para ajudar a multidão de espíritos infelizes. Essa ideia de céu e inferno não tem sentido. É um Deus punitivo, e Deus não é punitivo, Deus é amor, né? E os excessos de natureza política, as ingerências nas próprias igrejas, está dizendo isso, né? Na hierarquia eclesiástica dos padres e bispos, muitas vezes com indicação política, né? Estabelecem grandes perturbações à alma popular. Mas, olha, isso em nada ajuda. Os dogmas nada ajudam, as interferências políticas nas religiões, seja lá qual for ela, estou falando da católica, mas também tem nos tempos evangélicos, em qualquer um que aconteça isso, não, isso é um desvirtuamento. Conhecer de Deus, de céu e inferno, dificulta muito o despertar da alma humana, né? É um fator que prende muito a alma humana na sua libertação, na busca do seu processo de evolução. Se tivesse uma compreensão clara, ele podia estabelecer um prazo, um processo muito mais, digamos assim, mais produtivo na sua reencarnação, sabendo que toda ação sua tem repercussão. Nós somos espíritos imortais, que vamos seguir nossa jornada, que a gente colhe o que planta, a lei da ação e da reação, em outras palavras, né? Entretanto, cabe nos considerar as religiões que envelhecem, o caso da católica da Alcântara, como fruto fortemente amadurecido, ou seja, fruto que a polpa apodreceu, significa isso. Né? Quer dizer o seguinte, a polpa alterada com o tempo, a polpa da fruta, que apodrece, né? Deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Ou seja, o objetivo tem que ser mantido. Toda religião é santa em seu propósito, de elevar,
de renovar-se, de transformar-se. Isso significa que elas não precisam se renovar e melhorar, não. Só, eu sou católica, mas vejo que a questão dos dogmas não ajuda em nada. As interferências políticas não ajudam em nada, ela está dizendo. Ou seja, o fruto, a semente da igreja, a ideia é importante, sim, de renovação e transformação do homem. É um instrumento importante. Deus criou porque ela é importante, mas precisa se modernizar, se renovar. É o que ela está dizendo. Auxiliamos as igrejas antigas em vez de acusá-la. Acusá-la não ajuda em nada. Vamos tentar ajudá-la a despertar, se renovar. Está dizendo isso. Né? Todos são filhos do Pai Celestial. Todos nós fazemos parte da família universal. Somos filhos de Deus. Filho do mesmo Pai. E onde houver o germe do cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade do Cristo. Ou seja, todos os ensinamentos postos ajudam imensamente, não obstante algumas modificações que tem que se fazer. Mas depois dessa conversa muito boa, Clarence fez um sinal, porque precisava voltar. Lembra que eles estavam no lar da bênção, que levaram Dona Antonina e a outra mãezinha para ver os filhos. Precisava voltar. Chegou a hora, acabou o tempo. Voltar. E aqui acaba esse capítulo muito rico em informações. Né? E aqui a gente começa o capítulo 12, né? Que chama Estudando Sempre. Muito bem. A despedida de onde? Ele não estava no lado da bênção, não estava conversando com Dona Blandina e Dona Mariana, se despedindo de lá. Retornamos às excursionistas, quem é? Duas irmãzinhas para visitar seus filhos, sob nossa guarda, e em pouco tempo achavam de novo a caminho terrestre. Né? Aí na história da imersão na sombra da terra, aquela história toda, era noite, né, do céu, tal, tal. E terminaram chegando às casas. Clarencio restituiu a mãezinha a outra, que ele levou, a amiga que foi com a Antonina, a outra senhora, que ele nominou o nome, não nominou o nome, que certamente não tem muita ligação com o assunto aqui todo, e a Antonina, e levamos a Antonina para lá. Depois de afetuosa a Deus, a outra senhora. E sem maiores delongas, demandamos ao ninho doméstico de nossa amiga, Antonina. Mostrava-se calada, tristonha. É importante que a gente entenda isso, né? Lembra daquela conversa imensa de Antonina e a outra, dizendo que estava num lugar tão bonito, tão feliz, a vontade de ficar lá era muito grande, seria tão bom que a desencarnada ficasse aqui. Lembra essa história? Então ela voltou um pouco, que ela tinha consciência de tudo ainda, estava fresquinha, não obstante, o ministro tinha explicado que isso não era razoável, que tinha missão com os filhos na terra, etc, etc, etc. Né? Disse até, teimava em permanecer lá, no mundo espiritual, para sempre, junto do pequenino Marcos, que a precederam na longa viagem na morte. Né? Todavia, ao entrar no santuário da casa, a casinha dela, o espírito dela, dirigiu-se apressadamente ao quarto, o coração novamente atraído pelos outros filhinhos. Ela chegou a ver os filhinhos, ela ainda estava em espírito, chegou, foi logo acolher os filhinhos, procurar e tal. Carência paternal fez deitar-se na cama, onde estava o corpo de carne dela, e aplicou-lhe recurso magnético sobre os centros corticais, que é outra ligação que se faz do córtex, da mente, com o corpo de carne, né? A mãezinha de Marco demonstrou experimentar leve e doce vertigem, um mergulho na carne, né? Então, Clarencio demorando-se em observação, notando que Antonina, Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, como qual se fosse por ele sugado. O corpo de carne suga o espírito, né? É a maneira de famosa mulher em espírito, né? De forma sutil e semilúcida, ainda com algumas lembranças, né? Repetidamente engolida por baía de sombra, que é o corpo de carne, né? Se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental ou a ligação entre eles, Clarencio, Hilário e André Luiz, perdeu a conexão, com que se caracterizar junto a nós. Ela não estava desdobrada, portanto, perdeu a ligação entre eles, né? Com a fisionomia calma e feliz, porque tem os efeitos benéficos da viagem, de ter visto o filho, etc, etc. Despertou no veio de carne. Ela acordou no corpo de carne. Contudo, Antonina não nos viu, né? Ela não viu os espíritos que estavam lá, deles três. Era agora cimenta mulher humana nas cobertas agasalhada ao leito, acomodada à escuridão do recinto, que era noite ainda, ela achou o quarto dela, né? Lembrava-se, sim, do passeio ao Lar da Bênção, mas através de impressões rápidas. Quando a gente acorda, assim, tem uma lembrança mais clara, quando acorda, só a imagem do filhinho de Marcos, tema central do seu amor, lhe persistia, clara e movimentável na memória. Nossa presença, dos três, Clarencio, Adé Luiz e Hilário, e todos os demais particularidades do voo sublime. Que voo é esse, gente?
quando eles estavam volitando até lá e a conversa, voo sublime, lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos que ele ia aderiam, como fosse uma lembrança, ou como fosse um sonho, algo assim, mas nada claro, que se perderam nos obscuros caminhos da imaginação, alguma coisa como fosse imaginação, como fosse algo que ela pensou. Como quem seleciona preciosidades. Se lembrava de algumas coisas e outras não, né? A consola da mãezinha procurava, ansiosa, os arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado de Marcos, buscando retê-las, as palavras, no escaninho do coração. Por isso, são valiosas observações de Clarencio. Em poucos minutos, a, a, por isso, das valiosas observações que Clarencio fez a ela, da conversa, no caminho, explicando tudo, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer lembrança. Antonina movimentou-se, fez luz, acendeu a luz, e ouviram pensar. Sei, por que ouviram pensar? Na tela mental dela, os espíritos conseguem captar. Oh, meu Deus, disse ela, que alegria. Pude vê-lo perfeitamente. No sonho, né? Ela achava que tinha um sonho, né? Quero guardar a recordação deste sonho divino. Na cabecinha dela foi um sonho, né? Como ela era espírita, tinha um pouco, talvez, a ideia de que estava desdobrada, né? Mas sem muitos detalhes sobre isso, né? Ela achava que foi um sonho que viu. Marcos, Marcos, que saudade, meu filho, disse ela. Clarence abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça, como se envolvesse em fluidos calmantes e a simpática senhora estabeleceu a sombra do recinto. Você apagou a luz, né? Abraçando o caçula, o filhinho estava na cama, que repousava ao seu lado novamente. Dormiu, né, ela, né? Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, disse Clarence com atenção. Aí, Hilário, como sempre, mas por que não? Voltou a perguntar, ele trouxe mais esclarecimento. Sabe? Aí disse Clarence, raros espíritos, meu filho, são habilitados a viver na Terra, com as visões da vida eterna. Ou seja, raros têm a capacidade, o estágio evolutivo de conviver com tranquilidade ao lembrar de tudo, do que viu no desdobramento. Raros. Porque, aí ele vai explicar por quê. A penumbra interior é o clima que ele é necessário, ou seja, você precisa esquecer essas questões todas, porque você tem um monte de missões aqui. Se você lembrasse de tudo que viu no mundo espiritual, você tenderia a querer partir antes do tempo e não cumprir as missões que você veio cumprir, que precisam ser cumpridas, né? São provas ou expiações que, se não cumpridas, vão ter que voltar de novo a fazer. Quem não cumpre as suas missões, suas provas, expiações, vai ter que reencarnar para cumprir as mesmas missões. Olha só, é a exata lembrança para ela, Antonina, redundaria em saudade mortal. Olha a observação que ele faz: saudade mortal, disse ele. Como isso é lastimável, é lamentável, disse Hilário, penalizado. O ministro, todavia, explicou ao paciente: olha, cada estágio da vida, Hilário, se caracteriza por finalidades especiais. A finalidade dela agora é cumprir, sim, questões que têm reflexo com o passado dela. Cuidar dos 3 filhos que estão aqui. O marido a abandonou. Ela precisa cuidar dessas 3 crianças. Se ela parte antes do tempo, como é que a missão dela não vai ter cumprida? Ela vai ter que contar tudo de novo, está dizendo, né? Disse ele. O mel, aí essa metáfora que eu achei interessante. O mel é saboroso néctar para as crianças, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. Se você deixar de comer mel o tempo todo, vai dar desinteria na certa, está dizendo. Na vida também é assim. Tudo na medida certa, está colocando, né? O contato com o reino espiritual, disse ele, enquanto nos demoramos nos rebotórios terrestres, na carne, encarnado, não pode ser dilatado em toda a sua extensão, para que a nossa alma não afrouxe os interesses de lutar dignamente até o fim do corpo. Ou seja, cumprir a missão. Se a gente não tivesse essa compreensão, ia relaxar para tentar morrer do tempo e voltar para aquele lugar bonito que ele viu antes. Olha aí. E a missão não seria cumprida. Está dizendo isso, né? Antonina, lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, disse ele, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro, o par dos contornos, par da lembrança, né? Recordar-se-á, porém, do filhinho, mais vivamente, o bastante para sentir-se profunda, reconfortada, convicta de que Marcos a espera na vida maior. Isso sim, é quase importante. Trouxe consolação a ela, força, semelhante certeza. Se ela é doce alimento no coração. Certeza que no dia que você voltar, vai encontrar o filho de novo. Isso é importante. Mas lembrar de tudo mais, não. Seria ela, como é que eu vou dizer assim, excitar o espírito a tentar voltar desencarnado do tempo, né?
O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarencio voltou a falar, né? Olha, lembre-se que a gente tem que a gente tem que socorrer o velhinho que está aqui. O senhor que se comprometeu com ele, que tomasse conta dos meninos de Antonina, e que na volta ele ia atender ele. E então o Domi estava dormindo na cadeira, disse o velhinho. Aí Hilário, muito curioso, será sono? Perguntou Hilário. Mais novo de André Luiz, ele desencarnou, Hilário desencarnou depois de André Luiz. André Luiz já sabia disso, pelos os estudos feitos antes. Mas ele colocou essa informação. Mas você escuta, ele está dormindo de verdade? A pergunta é: espírito dorme? Seria essa pergunta, né? Sim, confirmou Clarencio. Na fase que ele se encontra, no estágio dele, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência do vulgar. Fome, sono, sede, sim, pelo estágio que se encontra, né? Não precisa de repouso para refazer-se. Eu digo assim a vocês que estão lembrados lá no Mensageiros, estão lembrados quando André Luiz, depois de um trabalho na noite de assistência, eles foram para o campo, refazer-se também em espírito, restaurar as energias, descansar. Sim, o espírito também repousa. André Luiz sabe disso, né? Mas ele e Hilário, desencarnado, depois não sabia dessas informações ainda, né? Examinamos mais detidamente. Quem? Leonardo, o velhinho estava lá. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante a um fosco. O veículo que está falando? O perispírito, segundo os princípios organogênicos. Que é isso, gente? Organogênico significa que é o processo de formação do perispírito, né? Que presidem a constituição do corpo espiritual, o perispírito. Contudo, mostrava-se tão pesado e tão denso, o perispírito imenso, né? Como se ainda estivesse, evergasse a túnica de carne. O seu perispírito dele estava imenso, imenso. Os espíritos mais atrasados, que alguns deles sequer conseguem andar, se arrastam, literalmente, né? Quanto mais atrasado é o espírito, mais o perispírito é pesado, né? Então, vou explicar por quê a situação. Deixei a Hilário desse André Luiz. A, a curiosidade de perguntar, eu já tive essa curiosidade antes, André Luiz, agora deixei ele perguntar. E então ele perguntou, após ver o aspecto desagradável do perispírito do velhinho, né? Perguntou as razões daquele perispírito escuro, pesado. Então, Clarence explicou. O psicossoma, que vem lá do grego, psicossoma, espírito, etc., ou perispírito, que é a mesma coisa, na definição espírita, não é idêntico de ser. O perispírito não é idêntico ao outro, nenhum de nós. Cada um tem um perispírito diferente, porque cada um está num estágio distinto. Né? Quer dizer, assim como na realidade não existe dois corpos físicos igualmente, o outro não existe. Cada um é diferente um do outro, né? Vê as nossas impressões digitais, todas são diferentes, né? Cada criatura vive num carro celular, ou seja, num corpo de carne diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei da forma. Ou seja, todos nós temos as mesmas peças, mas cada um são diferentes. Cada um são diferentes. No ciclo da matéria densa, dos encarnados, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais, a genética, né? Nós temos a cor dos olhos, do cabelo, etc., a cor da pele, são as heranças genéticas. Entretanto, a essência, o espírito, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Ou seja, o que significa isso? A parte que a gente traz das características da genética é dos pais. Mas o espírito, a gente traz cada um a nossa construção do próprio espírito. Nós somos quem somos, nós somos a soma do que fizemos no passado, do bem e do mal. Está explicando isso, né? Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. A gente colhe o que planta. Hoje eu sou quem eu plantei no passado. Hoje sou a somatória de tudo que eu fiz no passado, de bom e ruim, em outras palavras, né? Renascemos na terra junto com aqueles que se afinam com o nosso modo de ser. Entretanto, o alcoólatra, disse ele, não adquire o hábito de beber do álcool, do vício dos pais, mas sim, quase sempre ele, o alcoólatra, mesmo já se confiava o vício de álcool nas encarnações passadas. Ele já tinha o perispírito com essa predisposição do vício, do álcool, da droga, e por aí vai. Muito interessante. Isso não é questão hereditária, está dizendo. Não, isso é uma falha do espírito. Ainda faz parte das nossas fragilidades espirituais, né? Aí só, e há beberrões desencarnados também, que se aderem àqueles que se fazem instrumento delas próprias. E aí no livro, eu já mostrei várias vezes, vou mostrar de novo, voltei, está aqui, da Lavra Mediúnica do Chico Xavier, através do benfeitor Irmão Jacó, né? Fala exatamente isso, de que espíritos viciados em álcool estimulam criaturas encarnadas a beber
para sentir o prazer do hálito da bebida. São os famosos canecos vivos, né? Canecos vivos que estimulam, né, as pessoas a beber. Isso, os processos obsessivos, muitos acontecem. André Luiz também coloca isso lá no livro, um dos livros André Luiz também coloca isso. Obreiro da Vida Eterna, André Luiz fala a mesma coisa, né? E imprimindo grave em tom da voz, diz, ó, a hereditariedade é dirigida por princípio de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais que precisam, ou seja, os pais que precisam, significa o quê? Aqueles pais que precisam lhe dar assistência, que têm sintonia por uma razão ou outra, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Como assim? Os filhos que ele precisa se apaziguar, ou precisam ajudar, perseguir a sua jornada. Aquelas criaturas que eles têm afinidades espirituais, ou que têm ligações espirituais, que precisam ajudá-los a soerguer, a se renovar, a se transformar. Né? Aí, André Luiz, lembrei-me de alguns gênios da humanidade, espíritos altamente elevados, que produzem filhos monstruosos e medíocres. Aí, como é que se explica isso? A pergunta de André Luiz, né? Mas vindo, aí, de repente, por telepatia, Clarencio já ouviu o pensamento deles, os espíritos mais elevados têm essa capacidade de captar na tela mental o pensamento, né? Captou por telepatia e disse: Ah, meu amigo, no campo das grandes virtudes, os pais usam, por vezes, a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefa de sacrifício. Olha aí, né? Nós sabemos que Dona Matilde, quem lembra Dona Matilde lá no livro Libertação? Ela que tinha um filho que passou mais de 3 séculos no mundo espiritual inferior, nas regiões de sombras, né? Gregório, né? E ela, que amava profundamente, era um espírito de alta envergadura espiritual, nunca, nunca, nunca desistiu de resgatar seu filho, né? Então, o amor é um sentimento inquebrantável, e quem ama vai buscar assistir sempre, né? Esse sentimento nobre, né? Está dizendo aqui, ó, está dizendo, temos no mundo mulheres e homens admiráveis, admiráveis, né? Que, consolidando qualidades superiores da própria alma, se dispõe a buscar afetos que permanecem à distância do passado, como era o caso de Gregório, em tentativa de heróica de auxílio. Isso é amor, gente, e reajustamento. Ou seja, não desiste, né? A própria mãezinha de foi buscá-lo lá no nosso lar, no umbral, etc, etc, etc. São sentimentos nobres, né? Por isso, explicando que às vezes uma pessoa, um espírito nobre, que encontra um filho monstruoso ou medíocre, mas são esses laços do passado, né? Que não se quebram, né? Quem já acertou as próprias contas com a justiça, os espíritos nobres, que estão em paz com a justiça, em paz, pode confiar-se aos sublimes rasgos de amor, significa renúncia. Diz lá a dona Matilde, dizendo: olha, como é que pode a gente se sentir feliz nos céus, sabendo que nossos filhos estão mergulhados nas sombras da região infernais? Não pode, não é possível, né? Dizia ela, né? Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho, Leonardo estava lá, e comentou mais particularmente com Hilário: conforme a vida de nossa mente, disse ele, assim vive o corpo espiritual. Significa isso, gente? O que é o corpo espiritual, meus amigos queridos? O que é o perispírito? O perispírito é a morada do espírito. Então, quando alguém disser que viu um espírito, na verdade, ele viu o perispírito, porque o espírito o espírito vive dentro do perispírito, certo? É uma energia que está dentro do perispírito. E o que é a mente? A mente é a parte pensante do espírito. Em curtas explicações, assim, ligeiramente. É muito sintética, que é muito complicada essa questão, certo? Na casa mental, certo? Então, a mente está em conformidade com o perispírito. Por quê? Porque o perispírito está em sintonia com o que o espírito é, né? Lembrando que o corpo de carne nada mais é do que uma cópia do perispírito. Por isso, a ligação célula a célula, a desencarnação desatinus nós do corpo de carne e do corpo perispiritual, certo? Então, o nosso corpo de carne traz as doenças, as mazelas que estão no perispírito, porque esse perispírito está em conformidade com a mente. Corpo são, mente sã, mente doente, corpo doente, aquela velha máxima. O perispírito é apenas o telefone que toca entre o espírito e o corpo de carne. É a ordem que chega da mente, que chega até o corpo de carne, vindo via perispírito. Portanto, se entenda isso. Nosso amigo Leonardo entregou-se demasiadamente. Ele está explicando agora por que Leonardo está
um corpo perispiritual terrível, cheio, escuro, pesado, né? Nosso amigo integrou-se no passado. Demasiadas criaturas inferiores, as criações inferiores do tédio, do ódio, do desencantamento, aflição, e condensou. Condensou significa o quê, gente? Condensar significa juntar, coagular, petrificar, podemos assim dizer, certo? Então, tédio, ódio, desencanto e aflições condensou semelhantes forças em si mesmo, no perispírito, coagulando-se essas energias. Deste modo, no veículo, no perispírito, que ele serve de manifestação. Então, o perispírito está impregnado desse sentimento, tédio, ódio, desencantamento. O perispírito está todo cheio de energia escura. Lembra que Jesus falava lá? Que a gente tira as coisas boas do bom tesouro do nosso coração, ou tira do mal, as coisas mais do mal tesouro do coração, te dá o que tem, ninguém pode dar o que não tem. Então, se ele está com um perispírito lotado de energia escura, energia, porque ele está com o coração cheio dessa energia infeliz, né? Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Mal cheiroso, escuro, pesado. Porque o perispírito é absorvente, ele é uma energia que tem a capacidade de absorver, plástica, né? Nas obras, nossas obras de suministro ficam conosco. Todo o mal que a gente faz fica conosco. A gente dá o que a gente recolhe, o que planta, diz Jesus, né? Muito bem. Somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos depósitos das nossas virtudes e dos nossos males que fizemos. Lembra a história? Mas se o nosso irmão trabalhasse, a pergunta de lá, mas se ele trabalhasse, se ele praticasse o bem, seria assim? Não. Se depois da morte renova qualquer posição mental, disse ele, não, se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir, se ele tivesse colocado se a serviço do bem, o perispírito estaria impregnado com essa energia deletéria? A pergunta é essa. Adquiriu, perguntou então Hilário. Indiscutivelmente o trabalho, disse o ministro, renova qualquer suposição mental. Por quê? Porque quando você renova, se você trabalha, faz o bem, você recebe, recepciona sentimentos, pensamentos, do bem que você fez. Cada um colhe o que planta. Se você está trabalhando, está tendo contato, está se renovando, você está transformando o seu perispírito. Está transformando sua mente, você está engariando sentimentos, pensamentos, recolhendo sentimentos do bem. Né? Está dizendo isso, né? Aí ele disse, olha, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio, o serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recurso de libertação, ou seja, o trabalho é uma espécie de dissolvente dessas energias deletérias que estão no nosso coração. Está cheio de energia deletéria, você vai se dissolvendo com a prática do bem, com a luz, com o amor, com o sentimento. Isso serve como libertação, é um dissolvente, efetivamente, dessas energias deletérias, do ódio, do tédio, dos encantos, das aflições, etc, etc, etc. Por isso, mesmo o constante apelo de Jesus, o nosso mestre, a ação da fraternidade, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, porque renova-se. Se entende, se estende junto de nós diariamente através de mil modos. Você coloca sua vida a serviço do bem, certamente esse benefício todo será recepcionado em nosso perispírito, né? Disse ele. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos devotamos, nós demoramos na vestimenta terrestre, no corpo de carne, mais fácil se faz para nós a superação. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, quando estamos uma posição preguiçosa, nada fazemos, enquanto nos demoramos na carne, mais difícil faz para nós a superação dos obstáculos mentais. Quais? Aquele tédio, ódio, desencantamento, etc, etc. Porque a indolência, a preguiça, o ócio trazido no mundo é tóxico cristalizante, que coagula, né? Que condensa, né? De nossas ideias. Fica lá, tudo fixo, fixando essas ideias, por vezes, durante tempo indefinível, até que você se coloque a serviço do bem, se renove, se transforme para a sua reforma íntima, né? Se pretendemos possuir um psicossoma ou um perispírito sutilizado, mais sutil, mais diáfano, significa o quê? Capaz de reter a luz, você desobstrói, você descondiciona, você dissolve aquelas energias deletérias pelo bem que faz, o seu perispírito vai se sutilizando, se afinando, se renovando, ficando mais leve, criando mais condições de você volitar com as capacidades, com as possibilidades, capaz de reter a luz,
nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo, ou seja, tirar essas energias que estão condensadas, coaguladas, né? Pela sublimação incessante de nossa mente. O que significa sublimação? Colocar nossa mente a serviço do bem, da paz, do amor, da fraternidade, da caridade, da benevolência, perdão. O que precisará, então? Centralizar-se no esforço infatigável do bem. O bem, o bem beneficia muito mais a quem faz o bem, porque quando você faz o bem aos outros, o bem primeiro passa por você até chegar a alguém. Você é o grande beneficiário do bem que faz aos outros. É para este fim, disse ele, que Jesus, ou que Deus, nos concede a dor, eu falei Deus, nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, que é aquela velha máxima de que a dor ensina a gemer é fato. Eu só aprendo a valorizar a saúde, os bens, o trabalho, a família, a hora que eu perco, ou estou na iminência de perder. O sentimento de perda ajuda a gente a valorar aquilo que a gente tinha e não soube valorar. Então, a dor ensina a gemer é um fato. A gente aprende apanhando. Quando o apelo do amor não vence, vem a dor reparadora, né? Únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Que lei? A lei de Deus. Desrespeitado, ela tem consequências. Colhe-se que planta, dizia Jesus, né? Então, o dia já estava amanhecendo e Clarencio lembrou que, para socorrer Leonardo, o velhinho que estava ali fora, não dispensariam algum trabalho de análise da mente dele, porque semelhante serviço demandaria, talvez, a cooperação de companheiros encarnados. Lembra para a gente chegar àquela teia? Quem era Leonardo com problema desde a Guerra do Paraguai? Tinha um monte de gente lá ligado. Seria preciso trazer aí até aquele local criaturas estavam encarnados, para entender essa teia. Quem era ele hoje? Quem era Antonina? Quem era Amaro? Quem é? Ajuda de pessoas encarnadas. E não tem como você trazer pessoas encarnadas desdobradas durante o dia, não. Estão trabalhando, estão acordados, não tem como fazer isso, né? Porque não deveriam ser incomodados na paisagem diurna, não. O ministro convocou-nos a retirada, né? E o prosseguimento da tarefa assistencial a Leonardo, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Por quê? Porque essas criaturas que estão encarnadas seriam desdobradas, trazidas até ali para o reajustamento, para o encontro, para desatar os nós. Olha que coisa interessante, gente. Veja quantas informações ricas nesses dois capítulos, né? Há alguma dúvida, meus amados irmãos, a respeito desses assuntos tão importantes, a respeito desses dois capítulos que estudamos? Se tiver alguma dúvida, por favor, nos faça as perguntas. Se não, queria agradecer muito, mas muito mesmo de coração, a companhia caridosa, carinhosa de vocês, que estão sempre conosco para a gente refletir juntos sobre esses conceitos fantásticos trazidos por André Luiz, pelo beneplácito da espiritualidade superior, que nos traz grandes contribuições aos nossos corações. Fique com Deus, tenha uma boa noite e excelente semana. Muita paz.